Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o Flamengo está preparando um verdadeiro negócio da China, claro, para o clube de regatas do Flamengo, que é a provável saída de Saul do Flamengo. Atenção, o jogador que chegou no meio do ano passado ao clube carioca, né, atendendo ao pedido, inclusive, do técnico Felipe Luiz. Saul foi um grande jogador no Atlético de Madrid, viu, gente? E teve alguns lampejos apenas de bom futebol no Flamengo, sobretudo nas oitavas de final da Libertadores do ano passado, quando o Flamengo eliminou o Inter de Porto Alegre. No jogo lá no Beira-Rio, ele jogou pra caramba, né? E dava a impressão, naquele momento de ausência do Pulgar, que seria fundamental para a equipe, o que acabou não se concretizando, né? Saul mostrou-se um verdadeiro flop para o Flamengo e tem um salário altíssimo de 2 milhões de reais por mês. É um salário muito alto, por isso o negócio da China. Se ele for embora, o Flamengo abre espaço na folha salarial para trazer outro grande jogador, né? Outro grande jogador é até complicado falar quando a gente cita o Saul, tá? Mas assim, seria um negócio da China para o Flamengo. E de acordo com informações, inclusive, do companheiro Diogo Dantas, do jornal O Globo, o jogador já tinha pedido ao staff dele, ou seja, ao empresário dele, para procurar outro clube, sair do Flamengo, o que seria bom, repito, para o Flamengo. Quer dizer, você tem um jogador ali que pouco produz, né? Quase não é utilizado. O problema do Saul não é com o clube, e sim com o técnico, o Leonardo Jardim, que não o aproveita, mas o Leonardo Jardim e o Felipe Luiz deram várias chances ao Saul. E ele entra completamente desconectado nos jogos, né? Completamente fora do que aquele jogo demanda. Aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Vasco, no Maracanã, aquele empate que o Vasco foi buscar contra o Flamengo, quando o Renato Gaúcho ainda era o técnico da equipe Cruz Maltina. Quer dizer, não faz sentido manter um jogador com um salário tão alto e manter um jogador insatisfeito. Se ele fosse ainda aproveitado pelo Leonardo Jardim, você ainda tem lá uma desculpa. Mas quando o jogador não é aproveitado, não tem por que ficar. Melhor ainda se partir da iniciativa do próprio atleta, né? Eu tenho certeza que, embora esteja sob contrato, o Flamengo arrumaria ali uma saída amigável para o Saul. Acho que essa não seria uma questão, não, né? Eu acho que seria até um ponto positivo. Ó, Saul, obrigado, valeu, mas não tem condição. Se você está insatisfeito, o Flamengo também está insatisfeito com você. Então seria bom para absolutamente todo mundo. Vejo essa oportunidade muito boa. Para mim seria um verdadeiro negócio da China para o Flamengo. Precisaria trazer um jogador para a posição de volante? Para mim já precisaria antes. Então, com a saída do Saul, possível saída do Saul, seria ainda melhor para o Flamengo, né? Que segue tentando se movimentar no mercado. É evidente que o Flamengo não terá reforços para a partida desta quarta-feira contra o Cruzeiro pela Libertadores da América. O Flamengo não vai ter reforços, esqueça, né? Não tem a menor condição de inscrever jogadores. O prazo expirou na última sexta-feira. E ainda que tivesse trazido um reforço, seria no mínimo esquisito, né? Botar o cara para jogar já contra o Cruzeiro numa sexta-feira, pensando numa partida de quarta-feira, 5 dias depois. Não me parece fazer muito sentido essa história, né? E o Saul, essa saída dele iria ao encontro de uma política que eu acho louvável no Flamengo. Enquanto a gente vê a quebradeira de vários clubes do futebol brasileiro, a gente vê um clube ainda com a mentalidade de responsabilidade, de austeridade financeira, né? O Flamengo, quando não faz a loucura pelo Luiz Henrique, tá muito baseado no seu orçamento, cara, né? Então eu sei que o torcedor fica louco da vida com a lentidão do José Boto na contratação dos jogadores, e eu concordo com você no que diz respeito a essa lentidão, mas no particularmente caso Luiz Henrique, eu acho que o presidente Mbappé fez certo.
né? Ele não pode, em nenhum momento, comprometer as finanças do clube. Ele não tem o direito de fazer isso. O clube não é do BAP e ele tem plena consciência disso. O nome da chapa era Raça, Amor e Gestão. E aí ele tem que fazer juiz a isso, né? Pode cometer vários erros, a gente o critica quando tem de criticar e o elogia quando tem de elogiar também. Nesse caso eu achei louvável. E também no caso envolvendo o Almada, que queria no fim do dia ir para o River Plate. Ele fez de tudo para jogar no River Plate. Um clube que tem ambições esportivas inferiores à do Flamengo. O River Plate vem de 6 derrotas consecutivas. Um clube que não tem o dinheiro que o Flamengo tem, não tem a estrutura que o Flamengo tem, ainda assim pesou e tá tudo bem, tá? Na cabeça do jogador que defendeu a seleção da Argentina na última Copa do Mundo, atuar pelo River Plate. E aí, a proposta de 2.900.000 reais em salário. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente tá falando do Thiago Almada aqui. Então o Flamengo já tem um bom time. É claro que se chegasse o Luiz Henrique seria uma equipe melhor ainda, mas já que não é possível, vai com o que tem, e não é pouco. E aí entra o papel do técnico Leonardo Jardim. Tudo bem, ele não quer o Saúl, eu entendo. O Saúl, de verdade, tem entrado de forma completamente desconectada, como eu falei anteriormente, nas partidas do Flamengo. Agora, ele tem que entregar um desempenho condizente com o elenco que ele tem, e aí a gente tem que olhar para o primeiro tempo da partida contra o Vitória. E para mim não é por acaso que o Pulgar tenha marcado aquele golaço, o primeiro da Vitória, por 2-0 sobre o rubro-negro baiano. Quando o Flamengo, e aí isso que eu peço, em posição, cara, não é ficar lá atrás, é em posição. E aí quando o Flamengo se impõe em ataque posicional no campo adversário, os volantes e zagueiros eles vão participar ativamente da construção do jogo. Então não é à toa que o Pulgar tenha marcado aquele golaço. Não é à toa que o Léo Pereira logo depois tenha obrigado o goleiro bom, Lucas Arcanjo, a fazer uma defesaça. São jogadores que em ataque posicional, ou seja, formação ofensiva direitinha, quando o Flamengo tem o controle do jogo, estão lá à frente. Estão próximos ao gol adversário, obrigando o outro time a sofrer. Esse é o Flamengo. É o Flamengo no primeiro tempo no jogo contra o Vitória. No segundo tempo o Flamengo baixa um pouco as linhas de marcação e joga mais na base do erro do adversário. Eu já não gosto tanto, mas isso é Leonardo Jardim. Fato é, se o Saúl sair, 2 milhões de reais nos cofres do Flamengo de forma indireta, diminui o custo com folha salarial e o Flamengo tem dinheiro aí para trazer algum jogador para essa posição carente, assim como o AD lateral esquerdo, pouco falado isso, mas a gente bota o dedo na ferida aqui. José Boto precisa se mexer também em relação à lateral esquerda. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.